Gravando já, né? Então tá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um GEL, mais um grupo de estudos livres aqui, dando continuação ao GEL de junho. Nós já tivemos 2 encontros, iniciando uma discussão lá no primeiro encontro, uma contextualização geral, assim, sobre a psicossomática de uma forma geral, contexto histórico. Depois o Samuel veio com uma abordagem mais fisiológica, bioquímica da coisa. E agora a Djaila vai continuar essa conversa com a gente aqui. E, enfim, quem tiver dúvida ou alguma pergunta para fazer, pode fazer durante a apresentação, a gente responde, sem problema nenhum, manda no chat, abre o microfone, liga a câmera, se sentir à vontade. Ou manda ao final ali no chat também, sem problema nenhum, caso, né, estejam tímidos para falar. E eu acho que é isso, né? A gente vai ter mais um encontro aí na semana que vem, mesmo horário, mesmo link. Mas a gente reforça isso no final. Aí lá no finalzinho eu também mando o formulário de presença para vocês ganharem o certificado depois. E eu acho que é isso. Djaila, é contigo aí agora. Pode começar. Obrigada, Guilherme. Então, bom dia, pessoal, ou boa tarde, depende quem almoçou, quem não almoçou ainda. Eu sou Djaila, ou Dija, sou da fisioterapia, vou trazer um pouquinho dos sintomas físicos, né, que aparecem na psicossomática. Só um minuto. Ai, peraí. Peraí que não tá rolando compartilhar, peraí. Não tô conseguindo compartilhar a minha tela. Fica carregando e não vai? É isso? Não, aparece só para compartilhar a tela do Meet. Não aparece. Se quiser, manda aqui no chat que eu abro aqui e compartilho. Tá, vou te mandar então. Eu consegui. Mandei ali no nosso grupo, Anthony, vê se tu consegue abrir. Tô abrindo. Uhum. Consegui, deixa eu ver. Vou ter que abrir no Chrome.
Uhum. Abrir com o Google Chrome. Uhum. Vamos lá. Conseguiram ver? Isso, já abriu aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, muito obrigada. Então, vamos começar. Queria começar dizendo que fazer esse recorte foi um pouco complicado, né? Porque tem muitas outras coisas interessantes de se dizer sobre esse tema e que a gente precisaria de muito tempo ou vários encontros para falar sobre isso. E eu queria começar com uma interação já, perguntando o que vocês entendem sobre doenças ou sintomas físicos da psicossomática. O que vem na mente de vocês assim quando se pensa nisso? Quem não quiser falar, pode só digitar ali e só para a gente se alinhar um pouquinho, ver. Então, Jaila, quando eu penso em somática, eu penso que são as vias que as emoções, as angústias, os traumas encontram no corpo, né? São vias que o corpo, então, comunica o que, às vezes, verbalmente ou de outras formas não consegue se expressa. Eu penso no soma dessa forma, né? Perfeito, Lia. Não, é isso aí, a Lia mandou bem. Quando eu penso em somatização, eu logo penso no conceito de semblante em Lacan, que é uma forma de criar laço social por meio do sintoma. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que vamos começando. Obrigada. Então, a gente vai começar contextualizando, né? Então, o corpo é parte orgânica e parte mente, e essas duas partes são influenciadas por fatores externos e fatores internos. Fatores internos a gente entende como a cultura do local, o ser social. Então, a cultura em que crescemos, que ele já impõe regras, normas de convivência, crenças, valores, educação, entra também o tipo de classe social, a profissão, religião, hobbies, tudo que engloba o que a gente, aonde a gente se enquadra na vida, né? Aonde a gente está inserido. E como fatores internos, se entende como estruturas das emoções, dos sentimentos e pensamentos de cada indivíduo. Pode passar. Então, na psicossomática, a literatura traz que o equilíbrio desses fatores permite que a mente e o corpo estejam num processo de homeostase, que é o equilíbrio do organismo, né? Então, entende-se o ser humano como um ser biopsicossocial, que ele é integrado na sociedade, e a psicossomática explica que quando tem o desequilíbrio dessas partes, é onde surgem as patologias, que influenciam todas as outras partes. Então, a gente vai, hoje na nossa conversa, vai abordar um pouco sobre isso, tá? Fazendo uma costura com a conversa que nós tivemos semana passada, do Samuel, um dos maiores fatores de desequilíbrio dessas partes é o estresse, que na literatura é trazido como um estado de tensão que traz ruptura nesse equilíbrio interno do organismo. Pode passar? Então, na referência que eu utilizei, que fala sobre os sintomas físicos das doenças psicossomáticas,
ele traz que o estresse ele tem 3 fases. A primeira fase do estresse é o estresse alerta, que é quando o indivíduo ele entra em contato com o agente agressor. E aí é onde o organismo entra em desequilíbrio. Aí passa para a segunda fase, que é a fase de resistência, que é quando o corpo ele é submetido a esse estado de alerta por muito tempo, que daí ele pode se adaptar a esse estado, ou ele pode eliminar o agente estressor. Quando esse agente estressor não é eliminado, ele passa para a terceira fase, que é a fase de exaustão, que daí é onde desencadeiam as patologias, os sintomas que são prejudiciais, que debilitam o organismo, torna vulnerável, e é onde onde o ser desenvolve ou adquire as mais diversas patologias. Então, nesse mesmo artigo, tem essa lista grande de sintomas relacionados ao estresse, que vocês podem até, em algum momento da vida, ter se encontrado em algum momento de muito estresse e ter representado no seu corpo algum deles, né? Então, os mais comuns, né? Dor de cabeça, tensão muscular, gripe, resfriado, dor de estômago, diarreia, alergias, fadiga, enfim. Só nesse artigo cita 22 tipos de representações físicas das doenças psicossomáticas, né? Então, alinhavando com a psicanálise, o que acontece? Nos processos mentais, do mundo objetal interno ou dos símbolos, se entende que o componente latente do sintoma clínico, enquanto aquilo que se passa a nível dos órgãos, compõe o sintoma manifesto. Então, a doença expressa e revela a forma de um indivíduo viver e a sua interação com o mundo, visto que todo ato humano ocorre simultaneamente nos níveis somáticos, mental e social. Então, essas situações que podem implicar nesses conflitos familiares, de estrutura social, privação de necessidades afetivas, obstáculos à realização pessoal, separação, entre outros, são potencialmente danosos à pessoa, que aumenta essa vulnerabilidade biológica, fisiológica. Pode passar. Então, embora a psicanálise considere o conflito como algo constitutivo do ser humano, para alguns isso pode se tornar uma fonte de insatisfação e sofrimento quando o indivíduo não consegue resolver isso de forma satisfatória. Então, isso se instala no seu psiquismo, principalmente aqueles conflitos de desejos, sentimentos são tidos como intoleráveis ou indesejáveis em função das normas, né, daqueles fatores externos que nós já vimos no início, interdições morais, educacionais, da voz da nossa consciência, do nosso próprio ver a vida corretamente, ou ainda daquilo que o indivíduo idealiza de si mesmo. Então, o conteúdo de conflito nem sempre se mostra da maneira muito clara, e ele pode não estar de forma manifesta. Então, por isso, esses sintomas eles sofrem uma tradução expressa na formação física, né? Na formação desse sintoma físico. Pode passar? Então, os mecanismos de formação, eles iniciam quando a doença denuncia uma disfunção no processo de viver, um conflito, uma situação geradora de emoções suficientes para causar esses transtornos, que quando eles entram num processo repetitivo, um processo que ele é constante, eles podem alterar a vida celular
acarretando essas patologias, lesões orgânicas e as demais complicações, né? Então, aquilo que a nível de sentimentos é medo, raiva, tristeza, alegria, fome, no nosso corpo, ela se expressa por modificações no sistema músculo-esquelético, neurovegetativo e imunoendócrino, que é onde a gente vai sentir que quando o nosso humor está diferente, quando a gente passa por uma situação de angústia, é onde vai se expressar, né? Quando a gente não resolve essas situações, quando a gente não consegue ter eficiência em resolver essas situações, quando não verbaliza, é onde elas vão se instalar. E, por intermédio dessas modificações de funções motoras, secretoras e de irrigação, elas são coordenadas pelo sistema hipotálamo, hipófise e sistema límbico, que o Samuel comentou na semana passada. Então, essa disfunção motora, ela acaba alterando a fibra muscular lisa em vários órgãos, que isso leva a disfunções motoras do nível do aparelho digestivo, então, episódios de vômito, síndrome hipoestênica, diarreia, prisão de ventre, discinesias, que é o ritmo irregular, né? Elas se representam por conta dessa alteração. Disfunções do aparelho respiratório, que são asma, bronquite, ou até a sua respiração ofegante, né? Vários sintomas respiratórios, disfunções do aparelho geniturinário, que a gente geralmente não dá muita importância, porque sempre tem algo associado, né? Como a disúria, que é a dor para urinar, a gente relaciona a uma infecção urinária, não vai relacionar a alguma questão emocional, né? Cólicas do sistema urinário, dismenorreia, que é aquela cólica menstrual que a gente está familiarizado, polaciúria, vaginismo, taquispermia, disfunções do aparelho circulatório que aparecem como hipertensão, enxaqueca, cefaleia de tensão, que é quando a gente está tão rígido, tão contraído que nem percebe. Então, nessa cefaleia de tensão, eu também posso citar as disfunções de DTM, que quando a gente está num período de estresse muito grande, a gente cerra os dentes. E com isso, os músculos da face, eles ficam rígidos, eles ficam contraídos demais, e isso gera as dores de cabeça. Isso pode contribuir com a enxaqueca. E a gente nem percebe que está fazendo, porque a gente está tão atarefado, talvez, tão ansioso, nervoso, talvez, que tem faz esses movimentos, faz representa, né, o estresse dessa forma que depois toma lá um paracetamol e acha que resolveu, né? Quando vê, começa tudo de novo porque a gente entrou nesse processo, né? E não compreende que é por isso. Então, disfunções da pele também, e aí aparecem as neurodermites, eczemas e pruridos, quando muito acontece de estarmos ansiosos, estarmos muito estressados e começa a aparecer coceira na pele, feridas onde não tinha. Então, essas representações, elas têm um caráter psicológico que
no momento não compreendemos, né? E as dores musculares, dores nas costas, de articulação, dor na coluna, né? E a conhecida fibromialgia, que ela gera uma sensibilidade muscular. Então, quem sofre de fibromialgia tem uma sensibilidade muscular que, ao deitar, o músculo dói, pegar um objeto, logo vai ficar dolorida aquela região, porque é um estímulo doloroso exacerbado por uma questão bioquímica lá no cérebro da gente, né? Que está alterada. Então, pode passar? Então, para a gente pensar, eu trouxe esses vários itens, né, de representações físicas para a gente pensar, pensarmos em nós e pensarmos na nossa prática clínica, né? Eu sei que aqui temos vários profissionais da saúde, né? Então, para a gente pensar que nem sempre tem uma conexão com o que a gente expressa verbalmente, e sobre essa situação a gente pode mentir, desempenhar papéis que não gostaria e tolerar o intolerável. E que nós podemos nos enganar, mas a gente não engana o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele exprime essas emoções, porque, segundo a literatura, essas emoções, elas são incorruptíveis. E que quando tem essa somatização, tem-se consciência, né, de que força-se além da conta uma emoção. Então, quando a gente se submete a essas situações, a gente força essa emoção e isso se somatiza. E assim, a gente desenvolve um resfriado, uma herpes, uma enxaqueca, baixa os níveis de imunidade, né? Aumenta o nível de cortisol e a gente vai estar submetendo o nosso corpo a esses sintomas. Então, também para pensar que em grande parte das vezes, as pessoas que são acometidas disso, elas são rígidas e elas continuam fazendo os mesmos papéis e desconectando o corpo das emoções, e que essa desconexão ela favorece o aparecimento dos sintomas. Pode passar? Então, para a gente pensar também que compreender o processo de adoecer, ele não é um evento casual na vida de uma pessoa e também ele não é de uma dimensão. Ele é multidimensional e ele também deve ser visto como uma representação ou resposta do organismo. Então, a gente deve estar atento às várias camadas, né, do ser humano. Então, para concluir, né, eu gostaria de trazer que é uma abordagem multidisciplinar. Ela busca melhores respostas nos sintomas das pessoas e que sempre mais eficiente, né, tratar o ser humano como um ser biopsicossocial. Pensando no mundo ideal, né? E é isso. Quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Enquanto vocês vão pensando, eu vou botar o link do formulário no chat. E é isso. Parabéns, Jail, e o pessoal também do GEL, né, de junho, desse tema. E gostei assim, da lista que tu propôs para a gente pensar em várias opções, né? E também dessa coisa de investigação, assim,
da doença, causa, motivo, porque como tudo acaba no ser humano estando envolvido, né, sempre é bom relembrar. É um convite para a gente prestar mais atenção no nosso corpo, né, no que ele tem para dizer. E que às vezes a solução ela não é tão simples quanto parece, né? Eu queria dizer que eu gostei muito da apresentação da Djaila. Eu achei muito interessante até a forma como ela conseguiu conectar o tema que ela estava apresentando com um pouco do que eu apresentei também na semana passada. Eu gostei muito também daquela tabela que você trouxe com as várias apresentações do estresse no corpo humano. Eu achei muito interessante porque ficou muito visual da gente percebendo cada um dos sintomas. Eu também gostei daquela parte que você falou sobre as alterações espermáticas que acontecem, porque foi algo que eu estava lendo justamente num artigo, acho que uns 2 meses atrás, para uma matéria. E aí justamente ele não falava especificamente do estresse, mas ele falava sobre a alteração do eixo HHA, que vai estar ligado com o estresse, que foi justamente o tema da semana passada. Então, eu achei muito legal ver todas essas correlações agora no GEL e ver que o tema está meio que se amarrando um com o outro, justamente. Perfeito, eu acho que não tem como a gente falar sobre a, as somatizações e não relacionar com o estresse, né? Então, e o que ele incide, como ele incide no nosso corpo, no nosso dia a dia. Então, fica bem, ficou bacana assim correlacionar, né, a parte bioquímica ali que tu trouxeste com o que aparece mesmo, né, o de mais palpável, de físico, que a gente consegue visualizar até mesmo em nós. Uma coisa ali, eu separei ali que tu colocou, né, que os sintomas, eles podem aparecer, então, seja de maneira dentro do sistema musculoesquelético, né, então, dores nas articulações, dores musculares, né, eu acho que todo mundo aqui já, já teve uma dor no corpo e não sabia de onde é que tinha saído, assim. Eu nem bati, pô, como é de onde é que saiu? E vocês também devem conhecer alguém que está sempre com alguma dor. Uma pessoa, não precisa ser vocês exatamente, mas alguém do círculo, assim, que é uma pessoa que está sempre com alguma dor muscular. E também pode ser neurovegetativo, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, o que hoje se chama de transtorno de pânico, né? A pessoa, ao ser exposta a um estímulo, ou ela nem sabe qual é o estímulo, né? Até porque senão seria TEPT, mas assim, a pessoa tem um transtorno de pânico, ela não sabe qual é o motivo, mas do nada ela acha que vai ter um infarto. Tá, e de onde é que saiu essa taquicardia, né? É um sintoma neurovegetativo bem relevante, porque vai causar um monte de prejuízo na vida da pessoa, né? E também parte imundoendócrina. Então, assim, a pessoa acabar ficando mais suscetível a resfriados, né? A pessoa ficar mais, ficar com o sistema imune deprimido, né? E aí, bom, entra também fatores sociais, né? A pessoa acabar, por exemplo, ficando mais depressiva, mais para baixo, e acabar se alimentando menos, e isso também contribui com o sistema imune para baixo, e aí vai sendo um círculo, né? E três, assim, daquela lista de 22, assim, que eu creio que se vê bastante, assim, primeiro é coceiras, né, pruridos, tipo, pessoas que se coçam bastante, assim, tipo, isso é algo razoavelmente normal, assim, normal não, mas comum, né, normal não é, mas é comum. Pessoas que se coçam, tem coceira, coça a cabeça toda hora, e não tem caspa. Então, assim, isso é algo
com uma prevalência na sociedade bem, bem interessante. A dor muscular, ou nas articulações, mas muscular acho que mais, e uma coisa que me chamou a atenção também é a ejaculação precoce. Que tem pessoas, por exemplo, né, homens, que não têm ejaculação precoce, mas acabam fazendo uso de Viagra, por exemplo, e depois eles não conseguem largar o Viagra. Mas eles nem tinham ejaculação precoce antes. Então, assim, tipo, é um fator psicológico muito grande, né? Que tem a ver também com aumento de potência, etc. Ou medo de falhar, né? O cara ter ejaculação precoce, acaba ficando com aquela sensação de que não consegue satisfazer a parceira, etc., o parceiro. E aí, então, esse medo de falhar na próxima também contribui com a ejaculação precoce da próxima vez. E aí vai. Mas, assim, foi muito boa a apresentação de jeito. Bem legal, assim. Tocou em pontos bem interessantes. E eu acho que cumpriu bem o objetivo do dia. Aí depois eu tenho mais uma coisinha aqui para falar que eu anotei, mas vou passar a voz aí para alguém, que a gente tem uns minutinhos ainda. Eu achei muito boa a apresentação e eu acho muito legal o fato de ser da Físio e estar falando em psicanálise, assim. É uma coisa que me interessa te ouvir, assim, sobre isso. Tem uma parte da apresentação que tu fala da psicossomática como resultado de uma interdição moral, né? A interdição moral era muito comum enfim, na sociedade vitoriana e tal, e eu acho interessante também a gente pensar, falando em psicossomática, das novas modalidades de mal-estar para além das interdições morais, né? E que também diz muito respeito à psicossomática, porque, enfim, na clínica, pelo que se sabe, né, pelos relatos, enfim, aparecem muito menos casos de histeria com sintomas como era na época que a histeria foi conceituada, Charcot, enfim. Mas a modalidade de mal-estar cria quadros muito mais psicossomáticos, desafetados, que não fazem justamente o processo de afetação, de ligação e representação psíquico, né? E saem como matéria bruta, se afastando da histeria. E isso seria resultado de uma nova modalidade de mal-estar, que ao invés da interdição moral, estaria ligada a uma espécie de narcisismo sintomático da cultura, assim, né, que nos prende no espaço e diminui o tempo, assim, né? Enfim. E sobre essa divisão entre psicossomática e histeria, eu acho muito interessante escutar sobre a fisioterapia, assim, pensando no mal-estar também, nos discursos, como eles se relacionam com o corpo, que os estruturalistas, muitos falavam, assim, naquele cenário francês da segunda metade do século XX, sobre o corpo como sendo, antes do corpo biológico, né, um discurso. Aí vem a Simone de Beauvoir falar que ninguém nasce mulher, mas torna-se, né, enfim. E aí é isso que eu queria perguntar, assim, para ti, Djaila. Como é que a fisioterapia lê essa parte do corpo como um discurso, assim? Obrigada pela reflexão, Pedro. Perfeita a tua pergunta. Falando da Fisio-URGS, né, que é um curso relativamente novo, né, ele tem 11 anos só. Ele foi criado nas bases que o corpo ele não é fragmentado. Então, nas disciplinas iniciais, a gente tem uma específica para tratar sobre o corpo que sente, o corpo que produz, que se movimenta, que tem diversas representações, né?
Então, numa das discussões, a gente pensa no corpo quando a gente nasce, como se a gente fosse um papel em branco, e que ele vai sendo escrito conforme a gente vai se inserindo na sociedade, conforme as regras vão sendo ditas e a gente vai se moldando como pessoa, como nas religiões, né? Se tu quer seguir, por quê, enfim. Então a gente gera esse tipo de discussão dentro do curso para, na prática clínica, a gente não fragmentar o paciente. Então a gente até brinca, né, que numa disciplina de psicologia que nós temos, que a gente acaba sendo um pouco psicólogo, né, porque a gente ouve, porque temos que compreender que os sintomas, eles não vêm só do biológico, eles não vêm só do fisiológico, eles não são só de uma visão, só de uma via, né? Inclusive, quando a gente fala em dor crônica, principalmente, a gente compreende que o estado emocional da pessoa, ele incide em como a pessoa representa essa dor no próprio corpo. Que como a gente usa um exemplo sobre um alarme de carro, que se tu toca no carro com, sei lá, uma determinada pressão, ele vai tocar. E que quando as pessoas estão com essas emoções mais exacerbadas, é como se aquele alarme ele tivesse muito sensível e a qualquer toque ele fosse disparar. Então, qualquer pressão, qualquer toque vai ser representada no cérebro, né? De forma dolorosa e que, na verdade, não deveria. Fisiologicamente falando, aquele estímulo não é doloroso, mas o nosso cérebro interpreta como. Então, a gente faz várias costuras dentro do curso com a psicologia, né, para a gente justamente não segmentar o paciente, e sim pensar nessa questão que o social incide, o psíquico incide e o biológico incide naquele corpo. Eu não sei se eu te respondi, mas acho que é isso. Não, uma coisa... sobre responder. Desculpa, Anthony. Só vou... Isso, conclui. Mesmo menos sobre responder e mais sobre justamente enfim, né, o movimento, eu chamei de quadros quando eu falei a pergunta, mas na verdade não é quadro é uma palavra horrível, né, para o que se apresenta na clínica. Apesar de ser estrutura, eu acho interessante, fiquei pensando enquanto tu falava, talvez seja menos sobre estrutura, como aquele corpo se organiza, do que fazer ele falar, né? Os dispositivos, enfim, o Deleuze falava dos dispositivos para fazer falar. E a fala pode ser por diferentes vias, né? Inclusive a do próprio corpo. Acho interessante pensar nesse sentido. Não, pegando esse gancho, eu me lembrei agora de uma passagem. Foi um evento que eu fui uns anos atrás, de neurologia. E aí, então, tinha lá um neurologista que ele ia falar sobre histerias contemporâneas. E aí, ele explicando que o conceito de histeria, ele não está no DSM, mas a histeria existe. E ela se manifesta na clínica do neurologista. E aí ele explicando algumas técnicas que ele fazia para ver se aquele problema muscular, na verdade, era biológico ou era uma somatização. É algo que tem a sua origem. A pessoa precisa de uma terapia, a pessoa não precisa de tratamento para aquela perna, exatamente.
E ele, um teste que eu me lembro, que faz uns anos já, que ele gostava de fazer era... porque, assim, o neurologista, muitas pessoas não sabem, mas o neurologista, ele trabalha também com os músculos, né? Porque a junção neuromuscular, a placa motora que movimenta o músculo faz parte do sistema nervoso. Então, o neurologista, ele trabalha o corpo inteiro. E aí, então, ele viu um paciente, né? Isso é um caso real, pelo menos foi o que ele nos contou, era um caso real. Uma paciente vinha sem mexer toda a perna direita. Ela não conseguia mexer a perna direita. Ela não tinha força também na perna direita. Era uma perna totalmente flácida, sem tensão muscular, né? Sem tônus. Muito bem. E ele achou aquilo muito estranho, assim, tipo, não é bem assim que se manifesta e tudo mais. E, beleza. Daí o que ele fez? Se eu pedir para ela mexer a perna direita, ela não vai conseguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou deitar ela do lado direito. Vou deitar ela, vou deixar a perna direita no colchonete. E eu vou pedir para ela subir a perna esquerda. Eu vou pegar essa mulher. Quero que ela suba a perna esquerda. E ela conseguiu mexer, conseguiu subir a perna esquerda. Fazer esse movimento. Com a perna direita embaixo. Só que se ela não tivesse tônus nenhum na perna direita, como é que ela ia conseguir subir a outra? Que não ia ter base. Então isso daqui é um sintoma histérico. E é muito difícil depois de tu colocar isso num prontuário também. Mas existe. E aí eu me lembrei então dessa passagem, assim, que é de uns anos atrás. Eu acho que eu fui nesse evento em 2015, assim, mas eu consegui. Agora eu me lembrei disso. E uma coisinha só que eu tinha deixado para comentar é que tu colocou ali que nem sempre existe uma conexão entre o que a gente fala e o que a gente faz. Acho que foi isso. Não me lembro se era bem essa frase, assim. Mas que nem sempre existe uma conexão. E aí só uma coisinha, assim, que eu aprendi, assim, num evento sobre psicanálise, é que existe uma conexão, só que essa conexão é totalmente em desordem. E o que o analista faz é tentar pôr uma certa ordem numa desordem completa, que é o inconsciente. Então, assim, E a gente fez um debate na Liga, antes de vocês entrarem na Liga, quando a Liga estava engatinhando ainda, não tinha nem feito um evento ainda, a gente fez um debate com a professora nossa, da Liga, sobre o filme Eu Quero Acabar com Tudo, Estou Pensando em Acabar com Tudo, não me lembro bem o nome em português, da Netflix. Tem lá, do Charlie Kaufman, que é o mesmo que escreveu o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E é um filme de 2019, se eu não me engano. Ou 2020. Aí, e a gente começou então a discutir esse filme, eu fiz uma apresentação sobre o filme e tal, eu conduzia a fala inicial, e eu comecei a achar várias ordens, assim, que o diretor colocou, o roteirista colocou. E aí a diretora, a professora, me falou assim, tipo, tá, mas tu tá tentando achar muita ordem em algo que não tem ordem, né? Ela me deu só esse estalo, assim. E uma passagem também interessante é que tinha um cachorro. Tem um cachorro no filme, quem vê o filme vai lembrar. Tem um cachorro que fica se balançando na sala. O cachorro fica se balançando pro lado, assim, toda hora. Daí eu fiquei pensando, assim, talvez fosse um cachorro que ele tivesse, ou algum outro animal que ele tinha em casa. Esse animal pode ser até ele, por exemplo, que sujava a casa, e aí tinha que limpar, e aí esse cachorro é uma representação, por exemplo, esse cachorro que fica enchendo o saco, se balançando toda hora, seria uma representação da casa suja, e que ele talvez tivesse que limpar, algo assim.
porque o cachorro sujava a casa, no caso. Daí a professora olhou e disse assim, olha, esse movimento repetitivo, 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 para mim tá muito claro que é masturbação. E aí eu fiquei assim, é verdade. Então, existe o analista ele tenta colocar uma ordem em algo que é totalmente desordenado, mas que tem uma conexão, mas é uma conexão que não faz, que é na desordem que se dá. Assim. Acho que eu já falei demais, assim, vou dar espaço para alguma outra pessoa falar. Eu acho que eu dei uma travada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Não, deu para te ouvir direito, eu ouvi pelo menos, não sei vocês. Sim. Eu acho esse filme é muito bom, porque ele cumpre completamente com o que muitos autores dessa mesma linha que vão seguir o estruturalismo, assim, falam sobre cinema, né? O Christian Meltz é um autor que fala bastante sobre cinema nesse sentido, de que o cinema seria, assim como o sonho, o lugar aquele que te coloca enquanto espectador, assim, de uma representação que ela é contínua, né? E é interessante também essa postura, porque eu acho que vai muito ao encontro do que a Djaila estava falando sobre corpo e sobre como chega esse corpo, né? Porque, às vezes, a escuta, esse dispositivo que a gente estava falando, e a escuta psicanalítica, se dá muito mais no sentido de suspender esse sentido, essa representação, do que buscar o latente, né? Ou servir como resposta da demanda, né? Daquela pessoa que está buscando um sentido automaticamente. O Lacan que fala sobre isso, né? É o tiquê e o autômaton. O autômaton é aquilo que é mortal, assim, aquilo que é da pulsão, aquilo que segue, pelo menos para o neurótico, fazendo sentido e laço o tempo inteiro, de acordo com a cama e o fantasma, né? E o tiquê não, o tiquê é aquilo onde falta sentido, né? Que liga ao real, é o que está além do princípio do prazer. E muitas vezes a nossa escuta pode desafiar a busca desse sentido que às vezes é encontrado no corpo, né, por parte da psicossomática, simplesmente suspendendo esse sentido e apontando para o real, que seria a primeira coisa. Eu gosto muito dessa definição de real, que é a primeira coisa que se pensa quando se pensa em nada. Depois já parou, já se perdeu o real. E assim é o tiquê, né? Então eu acho que a forma como a gente assiste um filme tem muito a ver com a forma como a gente escuta também. E esse jeito de fazer pode também mudar alguma coisa. Pelo menos a gente espera que mude, né? Muito. Bom, a gente já tá chegando em 58. Só queria dizer que eu tô adorando a discussão, por mim, a gente ficava aqui a tarde toda, fica muito bom mesmo. E aproveitar que a gente estava discutindo o filme, né, cinema, hoje tem o cine, né, às 18 horas, só para dar essa lembrança aí. Então, pessoal, mais alguma pergunta, mais um comentário? A gente já vai encerrando aqui. Vou parar a gravação, então. E vocês me permitem.